Os dois russos invadiram a trincheira e encontraram o ucraniano encurralado bem na frente de seus rifles e ao alcance de suas granadas. Em buracos como aqueles, os homens lutaram no meio do caos, muitas vezes confundindo amigos e inimigos e quase morrendo por causa disso. Seus rifles dispararam enquanto os olhos procuravam com a esperança de ver o inimigo caído. Os drones voaram pelo campo de batalha na busca da carne humana que muitas vezes estava acima das armaduras dos blindados. Russos e ucranianos continuavam a fazer guerra em Kharkiv, com as histórias dos soldados muitas vezes sendo esquecidas no meio dos discursos dos líderes. Os ucranianos se prepararam para o pior em várias partes do fronte em julho de 2024. Uma das difíceis áreas de combate era Kharkiv, que será o foco da história a seguir. Mas, antes, é preciso mostrar a situação em que esses soldados viviam e o clima da guerra, pois boa parte da operação russa no norte da Ucrânia contribuiu para estender ainda mais as já finas e desgastadas defesas ucranianas. No Oblast de Donetsk, a situação era cada vez pior, com a perda de território em um avanço lento, porém perturbador, das tropas enviadas pelo Kremlin. As forças russas progrediram contra as defesas da 47ª e da 110ª Brigadas na região de Odrivka. Depois da perda das poderosas fortificações de Avdiivka, não havia uma rede de defesa tão bem preparada. Já em Toretsk, a 41ª e a 28ª Brigadas já enfrentavam os soldados russos nos arredores da cidade. Em junho e julho daquele ano, os ucranianos haviam perdido Staromayorsk e Urozeine no sul, uma posição conquistada a duras custas na malfadada contraofensiva ucraniana no verão passado. A batalha em New York, também no Oblast de Donetsk, havia começado, levando a fúria russa para uma tímida vila de menos de 10 mil habitantes que se tornaria o cerne de outra batalha acirrada e colocando brigadas como a 53ª em uma situação difícil. Os ucranianos viviam em um momento delicado em Donetsk, mas em Kharkiv, apesar de tantas dificuldades, os combates eram mais equilibrados. Os contra-ataques estavam causando o caos entre os russos e surtindo efeito. Era difícil, penoso, a custo de muito sangue, mas os homens seguiram nos combates. É importante relembrar que os russos iniciaram um ataque rápido no norte de Kharkiv, partindo do Oblast de Belgorod. Tiveram sucesso até o fim de maio, mas depois o fronte foi travado com batalhas densas em Glibok, Liptsi e Volchansk. Nesse tempo, surgiram problemas entre os russos, com cada vez mais denúncias feitas por soldados e oficiais sobre o caos das tropas em Kharkiv e de que não havia número suficiente para passar as defesas ucranianas. Isso nem sempre era bem visto. Por exemplo, em julho de 2024, o general Ivan Popov foi condenado por fraude. A acusação era de desvio de verbas no valor de até $1 milhão. Segundo canais russos, ele vendeu sucata para arrecadar fundos para suas tropas, algo feito por muitos, e tudo era uma armação de seu superior, o general Valery Gerasimov. Popov, muito popular entre as tropas, caiu em desgraça no Kremlin depois de destacar publicamente para seus superiores a falta de sistemas adequados de contrabateria para ajudar a repelir os ataques de artilharia ucraniana, assim como a falta de inteligência militar e falta de rotação de suas tropas em Zaporizhia, pouco mais de um ano antes de ser preso. Esse tipo de reclamação tem repercussões graves na Rússia, onde existem leis que punem quem faz denúncias ou ridiculariza as forças armadas. Segundo Romanov, um famoso correspondente de guerra russo, a ofensiva em Kharkiv tinha um custo já tão alto em baixas quanto a Avdiivka, se não maior. Para piorar, era comandada pelo
General Lapin, que se destacou por comandar a fracassada travessia das Forças Armadas russas através do rio Seversky Donets em 2022. De acordo com Romanov, havia um problema sério de coordenação, como no caso em que soldados russos atacaram um prédio que já estava sob seu controle, sofrendo perdas. Ainda chamou os chechenos de Kadyrov de influencers que se escondiam atrás de tropas conscritas. Os Kadyrovitas o procuraram para tirar satisfação e ele fez um vídeo se desculpando das bravatas. A Rússia Anastasia Kashevarova fez uma denúncia em nome da 26ª Brigada de Tanques, expondo a prática de enviar soldados gravemente feridos, ainda em recuperação, para o fronte de batalha. Segundo os soldados, a dificuldade de repor as tropas em posições de defesa com as reservas devido aos numerosos ataques de drones fazia com que os oficiais mandassem de volta ou deixassem homens feridos nesses locais. O apelo para mudar a situação foi feito para Putin. Enquanto isso, as bombas continuaram caindo na Ucrânia. No mês de julho, o hospital infantil Okhmatdit, em Kiev, foi atingido por um KH-101 russo. O ataque resultou na morte de 2 adultos e 16 feridos, incluindo 7 crianças. Houve muita discussão sobre o assunto, com os russos afirmando que na verdade foi um projétil da defesa aérea ucraniana. Na cidade de Kharkiv, alvos civis foram atingidos, alguns com a sorte de terem apenas prejuízos materiais. Os poderosos explosivos russos continuaram causando estragos em muitas áreas civis, com o número de mortos não combatentes, incluindo mulheres e crianças, apenas aumentando. Eventos como esses levaram homens como o ucraniano Oleksiy Mikhailovich a se alistarem para a guerra. Do lado russo, era hora de contar as histórias de outro tipo de soldado. Em outros vídeos aqui, foram relatados os feitos de homens que lutaram por patriotismo, como os fuzileiros Fima e Suntar, ou então o sniper conhecido como o cirurgião. Agora é hora de relatar sobre um tipo de soldado que foi importante em tantas conquistas russas. Valery Igorevich Avchenkov foi tentar a sorte no conflito devido a escolhas erradas e ao desespero em sua vida. As bombas russas estavam transformando Volchansk nas ruínas que se tornaram tragicamente típicas do leste da Ucrânia. Eram momentos da guerra carcomidos pela violência das explosões. As FAB-500 foram úteis durante muito tempo. Meia tonelada causou muito estrago nas forças armadas ucranianas, mas depois vieram versões mais pesadas e destrutivas. A FAB-3000, de 3 toneladas, era fatal em um raio de quase 250 metros. Suas quedas causaram admiração entre os russos e terror entre os ucranianos. Uma bomba relativamente barata e mortal para ser jogada às dezenas durante os combates. Valery Avchenkov assistiu essas explosões nos vídeos gravados pelas Forças Armadas e se impressionou. Participar da guerra de um lado que parecia estar vencendo facilmente, bem que poderia ser um bom modo de escapar de tudo na vida. Foram muitos erros e o que lhe restava era o carinho de sua avó. Ele assistiu muito sobre as batalhas, acreditando na eterna propaganda de guerra que existia em qualquer lado, com as forças ucranianas sendo encontradas por drones e destruídas onde quer que estivessem. Assinou o contrato na prisão para se tornar parte das Storm V, tropas de batalhões penais que aos poucos substituíram as Storm Z com novos contratos, esses sem o perdão total da pena e ainda com renovação indefinida do contrato, apesar de receberem pagamento igual ao de outros soldados e outros benefícios sociais. Valery saiu de Sosnogorsk, na República de Komi, e foi para Luhansk em abril de 2024. Dali foi deslocado para Belgorod, participando da invasão de Kharkiv no mês seguinte. Nas próximas semanas, ele começou a ver como os combates estavam ocorrendo. Os homens falaram sobre a cidade de Volchansk sendo constantemente atacada por drones e bombas russas, estourando os prédios abandonados pelos civis. De
fato, os drones do Kremlin chegavam a levar suas granadas até os telhados dos ucranianos, que deviam ficar desesperados lá dentro ao ouvirem os barulhos das hélices. Mas aí já era tarde demais. As granadas começaram a explodir, alimentando-se da carne dos soldados escondidos. Já estava chegando na hora de partir para o combate. As bombas FAB estavam estourando por todo o norte do Oblast de Kharkiv, abrindo caminho para que os batalhões Storm V pudessem lutar e ocupar as posições ucranianas. Locais de concentração de tropas receberam ataques contínuos de morteiros para deixar as posições fáceis de serem tomadas durante o avanço. Parecia até tranquilo ao ser contado, mas Valery começou a se preocupar vendo como ocorria algumas vezes o transporte desesperado dos soldados feridos, passando bruscamente pelas estradas de terra, com o sangue se misturando à poeira e os ossos soltos e partidos balançando sob os solavancos do veículo. Valery partiu com as tropas para o ataque. Os BMPs seguiram o caminho carregando os homens e encontraram os drones tão logo quanto criaram suas nuvens de poeira na estrada. As máquinas começaram a explodir com os soldados ainda em cima. Valery não sabia, mas lá do alto as lentes de Kiev o observavam. O operador ucraniano fez seus pássaros de metal voarem contra os russos. As tropas que deveriam tomar Volchansk perderam toda a coesão. Muitos dos Storm V já não tinham o treinamento avançado de outros grupos, o que os colocou ainda mais em desvantagem. Valery foi um desses homens perdidos nos campos e nas casas das vilas mais próximas nas bordas de Volchansk. Os grupos de assalto se reagruparam e se reuniram nas casas. O olhar dos drones transmitiu para a artilharia todos os movimentos, aguardando que a reunião fosse feita para emitir ordens para o disparo. Um obuseiro rebocado M777, por exemplo, poderia ser bem útil nesses casos. Um projétil M795 de 155mm alcançaria mais de 20 km e teria a rota corrigida por GPS. Assim, os russos receberam a carga explosiva em suas posições. Os drones perseguiram os homens nessas casas destruídas. As primeiras explosões os colocaram para correr, mas encontrar a segurança era difícil demais sob tantos ataques. Valery apressou-se o quanto pôde, pensando que em casa tinha apenas sua avó, e como recebeu um tratamento de seus pais que deixaram claro que somente a velha senhora sentiria falta dele. Os drones ucranianos encontraram esses russos. Os esconderijos ruíram e as pernas ficaram cada vez mais cansadas. Os homens corriam desesperadamente, vendo como os drones os perseguiam. As AKs apontaram para o pequeno monstro, mas nenhum dos disparos acertou. A ameaça explodiu sobre um dos russos e jogou o outro no chão, tomado pelos ferimentos. Cheio de medo, ele se levantou vendo a fumaça se dissipando para revelar a massa de ossos quebrados e membros retorcidos que o colega se tornou. O soldado atingido se moveu em agonia e balbuciou um pedido de ajuda. Tomado de terror, o outro fugiu procurando abrigo. Uma hora, as pernas ou a alma dos russos em fuga se cansaram daquelas explosões. Os ucranianos foram se aproximando com as armas apontadas. Os dedos no gatilho estavam prontos para disseminar a morte. Os pés se desviaram dos cadáveres no chão. Alguns dos homens acabaram se rendendo, como foi o caso de Valery, que não aguentou mais a pressão daquela guerra. De longe, o operador de drones continuou sua caçada enquanto a infantaria fazia seu trabalho. Aqueles que escaparam guardaram o trauma do combate em seus corações e ainda a culpa do sobrevivente que deixou o horror para trás e cadáveres ou pedidos impossíveis de ajuda de tantos dos companheiros com quem marchou. Um desses, de um batalhão penal da 138ª Brigada, enviou uma mensagem de volta para casa ainda em lágrimas, contando como ataques como esse deixavam cadáveres espalhados em Kharkiv. Кто на связи, кто спрашивает за своих бойцов, за своих мужей, отцов, сынов. Мы выбрались группой 30 человек. 138-я бригада. 138-я бригада
отряд «Шторм» выбрались не все. Многие. Из 46 30 человек я вывел. Братья многие легли. 200-300. Сам 300. Простите, кого не сберу. Выбрались еще не все. Я тащу еще людей. Os bombardeios russos continuaram atingindo as áreas civis. Ao fim de junho, os projéteis caíram na cidade de Kharkiv. A explosão liberou as chamas para se expandir e tentar tocar a carne das pessoas, mas beijando apenas a alma com um susto para toda a vida. Caindo no centro da cidade, era inevitável que ferisse indivíduos e destruísse residências. Essas cenas geraram impacto na mente de Oleksiy Mikhailovich. As memórias do período em que morava em Novomykolaivka com a família ecoavam enquanto dirigia seu caminhão de suprimentos. Decidiu se alistar depois de perceber visceralmente que aquela guerra era dele também. Estava para alimentar os coelhos com a filha quando uma bomba cluster caiu ao lado de sua casa. Os fragmentos atravessaram a parede da garagem e se enfiaram na carne dele e da menina de 6 anos. Ela voltaria a andar, mesmo que ser uma bailarina não fosse mais uma opção por causa das sequelas. Ele decidiu participar da guerra, mesmo arriscando a deixar sem pai. Sua missão era dirigir um caminhão, menos perigoso do que os soldados que entraram nas trincheiras para expulsar os russos. O 3º Batalhão de Assalto, unidade a qual Oleksiy foi designado, entrou em uma das defesas russas com as AKs em prontidão a cada esquina. Em dado momento, os homens pararam para verificar quem estava diante, quando houve menção de que havia amigos dentro dos esconderijos. Os disparos que voaram de volta mostraram o tipo de amizade. O soldado de codinome Adidas atirou de volta, recuando com a sorte de não ter sido mortalmente atingido. Os projéteis saíram da cada mão de seu colega apenas para suprimir e dar tempo de Adidas se reposicionar. Vozes abafadas gritaram para que uma granada fosse arremessada, mas explosivos voaram para dentro do esconderijo russo sem chance de os retirar de lá. Nem sempre uma granada de fragmentação conseguia ter todo o impacto necessário dependendo do tipo da configuração do bunker. Um dos homens tentou usar uma granada de fumaça para retirar os inimigos de lá, gritando para se renderem. Era preciso ter atenção, manter os homens focados, mesmo em áreas que pareciam não ter inimigos. A trincheira era um local confuso, em que a violência escalava rapidamente os degraus da morte. Os russos continuaram atirando de volta. O cerco em volta deles estava se fechando. A fumaça encheu seus olhos de lágrimas, secou sua garganta. A terra voou em volta, com cada vez mais disparos batendo nos buracos. As granadas foram jogadas e as AKs desataram suas afrontas. Aos poucos, os corpos russos foram aparecendo nas trincheiras. Tantos projéteis dentro dos buracos esgotaram as vidas russas para defender a posição. A trincheira foi tomada e ocupada pelos ucranianos. Agora vinha outro problema: mantê-la. Os russos sempre iniciavam seus ataques com artilharia reconhecida mundialmente ou suas bombas FAB, que ficavam cada vez mais famosas. As FAB 500
eram usadas em grupos contra as posições inimigas, vindo dos Su-34 em uma pavorosa onda de destruição. Com as coordenadas traçadas, as FABs caíram nas trincheiras, programadas pelos módulos unificados de planagem e correção que transformaram simples bombas em armas tão eficientes. Era difícil para os ucranianos suprir essas tropas sob esses ataques. Oleksiy viu como essas unidades de apoio eram atingidas em qualquer movimento. Kharkiv era uma área complicada, em que os drones e as bombas disputavam espaço no ar para alcançarem seus alvos. Um homem tinha que fugir da morte depois de ter a base destruída pelos drones Lancet. Tinha sorte quando não era atingido diretamente em seu veículo. Os blindados, por exemplo, receberam o impacto dos drones FPV da 155ª Brigada de Fuzileiros Navais da Rússia. Se não foi na primeira vez, na segunda a fumaça saiu do veículo anunciando a derrota. Os russos eram espertos, identificaram equipamentos como o MLRS Grad ucraniano, uma das heranças soviéticas, começando a se esconder entre as árvores para receber mais munições como as que Oleksiy transportava em seu caminhão. O drone Lancet dos fuzileiros russos chegou antes dele, explodindo o equipamento de artilharia. Enquanto isso, é claro, as bombas continuaram caindo nas trincheiras ucranianas, ferindo cada vez mais pessoas e matando outras. Com falta de pessoal, era um problema manter as posições com tantos feridos. Alguns batalhões operavam com 35% de sua capacidade. Isso fez o 3º Batalhão de Assalto procurar por voluntários entre as tropas de apoio para ocuparem as posições tomadas. Oleksiy foi um desses. Não tinha experiência militar anterior à guerra. Trabalhava com construção e reparo de telhados. Aprendeu a manejar um rifle naquele ano e depois se apresentou para ir para a trincheira. Ocupou uma posição difícil. Já no meio da manhã, algo explodiu em seu posto de observação. Oleksiy e o companheiro foram feridos. Os outros soldados trataram de retirar o outro de lá. Os ataques persistiram, quase impedindo a retirada dos outros homens. No meio das explosões, Oleksiy se arrastou para o bunker, onde começou a usar as ataduras para cuidar dos ferimentos. Ficou escondido enquanto os russos enviaram suas tropas para tomarem a trincheira. Um dos tanques inimigos atirou contra ele seguidas vezes, até que a terra o cobriu quase que totalmente. Preso e sozinho, restou esperar para que a noite chegasse e conseguisse fugir. Os ucranianos colocaram seus drones no ar para parar o assalto. O pequeno demônio voou pelo ar cheio de fumaça, buscando pelo alvo blindado se movendo sobre o campo. Ele travou sobre a máquina, vendo como a armadura de metal estava cheia de carne macia para ser devorada pelo fogo. O BMP-2 rugiu até parar em frente à linha de árvores, já sem seus soldados. Mais reforços foram aparecendo para continuar o ataque. As esteiras rodaram para levar os homens para a trincheira, mas a mina travou o caminho dos russos, somando mais feridos ao grupo. Boa parte dos soldados do Kremlin perdeu o ímpeto do combate, feridos demais para continuar ou tendo que evacuar companheiros. Ao fim, apenas 2 deles resolveram partir para a trincheira. Os ucranianos só puderam observar, sabendo que a posição seria tomada sem que nada mais pudessem fazer. Enquanto isso, Oleksiy emergiu da terra e percebeu que havia inimigos próximos, quando ouviu uma voz dizer que alguém ainda estava na trincheira e era preciso arremessar uma granada. O explosivo caiu nas costas do ucraniano, mas ele segurou em um galho e se puxou para frente, o que fez apenas alguns fragmentos rechearem a carne no braço e nos flancos. Nesse momento, sua AK já estava soltando seus projéteis no meio da fumaça e da terra que voaram em volta. Um dos russos recebeu os tiros em cheio, dobrando os joelhos na trincheira. Muito rapidamente, Oleksiy jogou uma granada contra eles. O explosivo caiu entre seus corpos. Não conseguiram nem se mover antes que o fogo e a fumaça se expandissem, jogando agora o segundo ao chão. Aflito, o ucraniano tentou recarregar o rifle para continuar seus disparos, mas a bandoleira se prendeu. Ele poderia ser facilmente atingido pelo russo ainda vivo, mas, por sorte, conseguiu colocar a arma em prontidão e apontada para os inimigos.
soltando o conteúdo do carregador. No desespero, não havia espaço para a misericórdia. Ele era apenas um em uma trincheira quase tomada. Atirou até que não restassem dúvidas de que não receberia um disparo pelas costas. Depois correu para finalmente ser evacuado. A trincheira permaneceu sob posse ucraniana ao custo de muito sangue. Pensar que as tropas precisavam de escolhas como as de Oleksiy para manterem as posições revelava a dura situação da Ucrânia nos combates. Um voluntário como ele garantiu uma vitória pequena que rendeu uma medalha e estilhaços, além de cadáveres russos nos buracos. Mas havia muito mais trincheiras em que o combate ocorreria e Oleksiy era mais um ferido longe da linha de frente. Até o fim de 2024, o fronte de Kharkiv continuou quase inalterado. Os russos tinham seus avanços concentrados principalmente em Donetsk e Zaporizhia. Essa tomada de terras era lenta, mas o número de corpos caídos de ambos os lados crescia rapidamente. A Rússia continuava enviando sua juventude de forma contínua, sem fazer uma nova mobilização, mas contratando e colocando homens no fronte, repondo aqueles que se tornaram cadáveres e voltaram para dentro de suas casas na forma de medalhas. Era de se pensar em como aquela guerra era terrível, pois mesmo com tanta reposição de tropas, o avanço russo ainda era pequeno nos últimos 2 anos. A Ucrânia tentava se manter de pé, com seus homens cansados no fronte, vendo a morte acumulada diante de si. A guerra persistia em suas tragédias e o mundo ainda sem saber até quando os cadáveres se acumulariam nos campos.